A filosofia explica grandes questões da humanidade. Clóvis de Barros Filho, Júlio Pompeu. Ética e vida boa. Ética é o nosso tema, reflexão que o homem sempre teve que fazer para identificar a melhor maneira de conviver, e também convivência definida a partir desta reflexão. Em alguns casos, ética tem a ver com vida boa, com felicidade, afinal, convivendo melhor, supomos viver melhor também. Quando tudo o que nos acontece está relacionado com alguma intervenção alheia, na pior das hipóteses, evitamos a fúria e a indignação dos demais para conosco, reduzindo assim o número de encontros tristes. Mas ética e felicidade nem sempre correspondem, porque pessoas íntegras e moralmente inatacáveis, preparadas e dispostas a uma convivência digna, respeitadoras, categóricas de imperativos, enfrentam problemas existenciais como qualquer canalha. Adoecem, envelhecem, são traídas e abandonadas por amigos e amantes, trabalham o luto e muito mais. O real agride virtuosos e pústulas, sem filtro moral. Não há muita justiça no mundo dos afetos. Justamente por dizer respeito à convivência, falar de ética é tarefa difícil para o professor. Sempre se suspeitará de não haver nada de muito novo a ensinar ou a aprender. Afinal, todo mundo entende um pouco disso, ou pelo menos deveria entender. É o que se espera. Não é muito comum nem recomendável admitir total ignorância no assunto. Imaginem a má impressão que causaria a seguinte advertência: sou médico e de ética não entendo nada. Ou ainda, sou político e ética não é o meu forte. E com você não é diferente. Desde os parágrafos iniciais deste primeiro capítulo, o seu repertório sobre ética nunca é virgem. Já conta com referências, crenças mais ou menos compartilhadas, certezas consolidadas. Há muito tempo, talvez. Tudo isso aprendido no ritmo da vida, na contingência dos encontros com o mundo e na complexidade das relações com outras pessoas, ao longo de uma interruptura socialização moral. Por essas e outras, às vezes parece mais fácil ensinar o que são ligações peptídicas, medir áreas geométricas ou ainda calcular as energias potencial e cinética de uma bolinha que se desloca lá do alto da rampa. Ética tem a ver com convivência, eis o seu objeto. Isso já sabemos, mas implica também esforço intelectual, é pensamento sobre a vida, vivido em meio aos demais, em relação, e vida regida pelo pensamento. Por isso, todo esse pensamento acaba se organizando em saberes, conhecimento acumulado ao longo da história, fruto de uma dedicação coletiva, estimulada por uma preocupação que nos acompanha desde sempre, a identificação da melhor maneira de viver e conviver. Saberes que não nascemos sabendo, que precisamos aprender com os outros e que, curiosamente, estão ausentes em nossa educação formal, com efeito. Na escola, a reflexão sobre a convivência mais adequada ocupa posição marginal ou nula. É um paradoxo. Em meio a um cipoal de discursos pedagógicos que preconizam emancipação, ainda hoje não escolhemos muito das coisas que aprendemos. Quase tudo é obrigatório. As eventuais disciplinas optativas são tardias. Os currículos se impõem sem clemência. Aparecem no caminho dos estudantes como acidentes geográficos no percurso do aventureiro. Enfrentamento compulsório. Assim, docentes e discentes já sabem o que é um tal série que se estuda logaritmo e só na série seguinte matrizes, obviamente, como também é óbvio que história geral são as da Europa e dos Estados Unidos, mas recentemente um pouco de América Latina, mas nunca a do Zaire. Os livros de preferência e as apostilas enquadram o conhecimento propondo sequências de conteúdo cada vez mais indiscutíveis, adestrando o aluno para performances convincentes em face das instâncias oficiais de legitimação, como os exames de toda a ordem. Obviedades de conteúdo raramente chamam a atenção, naturalizam-se, nada mais conveniente para os que decidem. Para os detentores do poder curricular, definidores do que é indiscutivelmente importante, que esqueçamos deles, que não denunciemos o viés arbitrário e interessado de suas decisões, que nunca percebamos que tudo na educação poderia ser muito diferente do que é, que não atinemos nunca para sua índole ideológica, porque toda dominação só é de fato eficaz quando desobriga o dominante a dar explicações a respeito de suas decisões. Quando estas são tomadas como óbvias, ter de argumentar é indicativo de fraqueza. Muito do que aprendemos na escola é sobre o mundo,
sobre o lugar onde estamos, sobre o terreno de julgo, sobre as condições materiais da vida. Assim, o movimento dos astros, os climas, o relevo, a vegetação, os animais, o nosso próprio corpo, suas células, seus órgãos, seus sistemas e órgãos e etc. E tudo isso poderá nos interessar ou não, mas raramente seremos estimulados a relacionar assuntos tão diversos com nossas trajetórias específicas. Até você, que adora física e química, que se encantou ao descobrir a biologia como ciência da vida, deve admitir a existência de saberes mais relacionados à sua própria vida, fundamentais para continuar vivendo. Porque uma coisa é a digestão celular e seus complexos de Golgi, outra é dar-se conta de que a rabada ou mocotó, no seu caso, ou no meu caso, qualquer coisa com alho, não cai bem em refeições noturnas. Alguns destes saberes ajudam qualquer um, seja você quem for. Como, por exemplo, evitar um mergulho de cabeça numa piscina vazia, tentar voar sem nenhum recurso flutuador, ou não confundir soro com vaselina na hora de precisarmos mais dos nutrientes do primeiro do que da lubrificação das nossas vias sanguíneas. Outras coisas que aprendemos têm a ver com nossas particularidades. Recentemente aprendi por acaso uma prática dietética que revolucionou minha rotina. Convidado para jantar por alunos e amigos médicos em Belo Horizonte, optei por um risoto de camarão com quiabo. Nunca fui um grande admirador de suas babas, mas a iguaria se revelou magnífica e altamente eficaz para o trânsito. Passei a noite dormindo no vaso. Dose excessiva, por certo. Mas desde então revelou-se terapêutico. Ingerido com moderação todas as noites, tornou-me as manhãs menos presas, mais respeitadoras dos fluxos existenciais, articuladas com a impermanência do mundo da vida. E se o preço desta previsibilidade evacuativa parecer alto demais, afinal, quiabo toda noite, sempre se poderá optar por uma vida menos previsível, uma surpresa a cada manhã, como já sugeriam há muitos os inesquecíveis secos e molhados. Todos esses saberes permitem identificar coisas que não nos convêm e discriminá-las das que nos convêm. São os primeiros passos para aprender a viver, perceber que as coisas do mundo não nos são indiferentes, que algumas nos caem bem e outras nos caem mal, pelo menos por algum tempo, e que por isso mesmo as julgamos boas e más, enquanto este tempo durar. Algum de nossos leitores mais otimista poderia concluir que ficou fácil viver. Afinal, bastaria ir encontrando as diferentes coisas, relacionar-se, deixar-se afetar por elas e classificá-las como convenientes ou inconvenientes. Aos poucos, disporíamos de uma longa lista em duas colunas, o mundo em tabela. As coisas que nos fazem bem, obviamente, à esquerda e o mundo do mal sempre à direita. Uma vez enquadrada uma amostra significativa de mundo, teríamos plenas condições de reduzir o risco de encontros lesivos. Para isto, bastaria evitar as coisas ruins e forçar a barra para encontrar as boas. Pensando assim, quanto mais minuciosa for essa categorização do mundo, menor a chance de uma surpresa negativa. As colunas se subdividiram. Assim, podemos preferir, dentre os filmes dirigidos por Woody Allen, aqueles em que ele atua como ator, como também ovos, mais fritos, caipiras e com gema mole, e as entrevistas daquele vitorioso técnico de futebol, mas em dias de particular mau humor. Lembro-me de conhecida apresentadora de televisão em programa matinal infantil relatar como dica pessoal infalível para a vida que colocava numa bolha, referindo-se à sua casa, todas as coisas com as quais tinha tido experiências felizes e que, portanto, julgava boas. Quanto às outras, pagava para que seus serviçais as encontrassem e se virassem com elas. Pois é, mas convenhamos, não há grande novidade nisto tudo. Todos nós, ao viver, vamos percebendo o que nos é mais e menos penoso, e elaboramos com maior ou menor minúcia algum tipo de lista em suas colunas. É o que está ao nosso alcance para decidir. Uma trajetória de experiências é sintetizada num instante de deliberação. E gostaríamos que desse certo, que fosse suficiente classificar o mundo que já encontramos em direita e esquerda para acertar sempre, eliminar o desconforto e perenizar o prazer. Como seria bom se a tal da bolha funcionasse, que tudo o que nos alegra estivesse do lado de dentro, à nossa disposição, e tudo o que nos entristece do lado de fora, longe de nós. Mas não parece ser tão fácil, mesmo para os mais iludidos.
A esmola é muita e meu santo, calejado por incontáveis reveses, simplesmente desconfia. Afinal, muitos dos efeitos que o mundo produz em nós não se adequam às singelas duas colunas, porque podem convir e não convir, como algumas pastilhas, que potencializam sensações táteis, mas diminuem a capacidade intelectiva. O cigarro, que serve de chupeta e esfumaça os pulmões. A psicoterapia, que abre feridas para curá-los. O vinho, que é saboroso, traz alegria alcoólica e, tomado com moderação todos os dias, faz bem para um monte de coisas. Epa, este parece tudo de bom. Cravo seco na coluna da esquerda. Pois é, mas esse mesmo vinho acaba lhe obrigando a uma ingestão diária compulsória para que tudo isto continue acontecendo. Embriaguez sustentável para uns, alcoolismo para outros. Só uma ou duas tacinhas no final do dia. E aí, exemplo a exemplo, na hora de decidir sobre o que colocar na bolha, a certeza arrogante da apresentadora vai dando lugar a dúvidas angustiadas. Nas relações que mantemos com outras pessoas, este quadro de incerteza piora. Quando interagimos, somos afetados pela ação do outro ou pela interpretação que dela fazemos. E ao agir, afetamos esse mesmo outro. Nossa ação produz efeitos que participarão da sua vida. E como esse outro nos importa, por princípio moral, por amor, por compaixão ou qualquer outro motivo, concluímos que nossa conduta que vai afetá-lo também importa e muito. E o que é mais incrível? Em muitos casos, a decisão sobre o que fazer está na nossa mão. Quando agimos e pisamos na bola, causamos tristeza, sabemos que somos causa. Causa que explica o efeito. Causa adequada da tristeza do outro. E nos sentimos responsáveis. Neste momento, várias condutas passam pela nossa cabeça. Umas excluem outras. Só uma pode triunfar. Face a infinitas possibilidades. Por isso, para escolher a vida de carne e osso, temos que abdicar de muitas outras. Toda escolha pressupõe renúncia, toda positividade existencial implica negação. A sensação de perda é inevitável. Vidas jogadas no lixo, preteridas, aquelas que decidimos não viver, confinadas ao mundo das queimeiras, excluídas da materialidade das condutas. E nesse trabalho de escolha, muitas dúvidas são previsíveis e recorrentes. Devo mentir em meu proveito? Devo mentir em proveito do outro? Devo respeitar um compromisso assumido há tempos, mas mesmo sabendo que me trará prejuízo? Se alguém suspeito se aproxima em local deserto, joga o carro em cima mesmo sem ter certeza de tratar-se de uma agressão? Devo denunciar o amigo e colega traidor dos interesses do grupo ou da empresa? E perguntas como estas se seguirão indefinidamente. Para alguns pensadores reconhecidos, sem dar nomes como prometido, toda escolha existencial aparentemente resultante de uma atividade soberana da razão é estritamente determinada pelos afetos, pelas alegrias e tristezas, pelos medos e as esperanças. A vida melhor seria simplesmente a que nos alegra mais, ou a que supomos nos alegrará mais. Neste caso, seríamos escravos das paixões, do esforço que todo vivente faz para preservar no seu ser. Luta pela reafirmação da própria potência, luta pelo tesão, luta pela vida. As deliberações ditas morais corresponderiam rigorosamente às inclinações afetivas dominantes. Desta forma, optaríamos por uma postura mais arrojada quando ao tesão superasse o medo, e por outras mais prudente quando o temor triunfasse. Só nos diferiríamos do resto da animalidade pelo grau de complexidade semiótica, pelo rebuscamento da hora de justificar para nós e para os outros por que nos inclinamos mais por esta ou aquela solução. E toda impressão de liberdade, de autonomia decisória, descorreria de nossa ignorância sobre a origem dos nossos apetites, sobre a interação entre nossos afetos e produção intelectiva. Neste caso, todo juízo moral não passaria do resultado de uma somatória de vetores afetivos, de uma combinação de paixões, que estão em tempo real, que detêm a primazia, que são condição, porque toda valoração moral depende do que estamos sentindo. E tudo estaria bem assim, cada qual com suas sensações, na particularidade de suas relações com o mundo. O problema é que não vivemos sós. Se fôssemos só eu e a cerejeira, estaria tudo resolvido. Esta última observadora encantamento. E nem tão linda assim.
se me entediasse. Mas, além de mim, da cerejeira, tem mais gente, tem todo mundo, pessoas como eu, com alguma potência e querendo mais, que também querem se alegrar, resistindo e insistindo no próprio ser. Mas estas pessoas, por serem diferentes de mim, também são afetadas distintamente pelo mundo. O que me alegra pode entristecê-las, e vice-versa. Problema à vista na hora de identificar o valor das coisas e das condutas. Pela primazia dos afetos, a mesma coisa ou a mesma conduta terá, neste caso, valor positivo para os que com ela se alegram e negativo para os que se entristecerem. Valores opostos para o mesmo mundo. E você, que se deixou seduzir pela argumentação, pergunta com atrevimento: e qual é o problema que cada um atribua valor às coisas em função da singularidade dos seus afetos? Neste caso, a nossa cerejeira seria bela para uns e feia para outros. Não parece tentador? A má notícia é que nenhuma sociedade toleraria tanta diversidade, nem mesmo as ditas democráticas. Se o desentendimento sobre a beleza da cerejeira não compromete tanto a ordem social, o mesmo não acontece com o estupro, conjunção carnal sem a aquiescência de uma das partes. Conservemos a valoração da conduta atrelada aos afetos, positiva para o estuprador e seu gozo, negativa para o estuprado e seu horror. Morte, talvez. Neste caso, teríamos que aceitar um empate, alegria que anula a tristeza. Agora suponho, você concorda menos. Fica claro que o valor moral deste tipo de conduta não pode ficar à mercê das variáveis afetivas dos agentes da relação. Por essas e outras, a vida em sociedade supõe alguma concordância sobre o valor das coisas e das ações humanas, pelo menos aquelas que podem comprometer gravemente os fluxos sociais. Assim, as instituições condicionam o pertencimento de seus membros ao conhecimento e à aceitação de alguns valores. São exibidos em cartazes, repetidos à exaustão e aos gritos em eventos motivacionais, constam de códigos de conduta e tudo mais. Mas sempre caberá a pergunta: por que esses valores e não outros? Por que não são contrários? Assim, por exemplo, a desconfiança no lugar da confiança, a opacidade no lugar da transparência, o prazer no lugar da disciplina, o máximo benefício imediato no lugar da sustentabilidade do negócio, a superioridade ética no lugar da equidade e assim por diante. Afinal, também aprendemos a desconfiar para viver, a reconstruir relatos que amenizem estragos, a minimizar o desconforto da microgestão da vida. Os países ricos detonaram e continuam detonando o meio ambiente, o que inviabilizará a continuidade da vida como ela é. E a escravidão definida pela etnia era normal até ontem. Pois é, ante tamanha oferta é preciso simplificar, reduzir, escolher alguns valores e não outros, para que possam ser respeitados por qualquer um. Universalmente, talvez. Mas como o que alegra uns não alegra a todos, todos lutam pela generalização do valor que corresponda à própria alegria, aos próprios interesses. Que seja o meu valor o verdadeiro valor. E desta forma, o mundo acaba de se converter numa arena de luta, luta de agentes interessados pela definição do valor legítimo das coisas, com resultados sempre provisórios, reféns de uma relação de forças sempre subversível. Por este caminho, a ética tornou-se uma questão de poder. Para muitos outros pensadores, também clássicos, a escolha da vida não pode estar à mercê de nada disso. Deve respeitar normas e critérios que não levem em conta o que estamos sentindo, alinhados com valores que não sejam em nada relativos à situação vivida. Por isso, denominados absolutos. Graças a eles, poderíamos deliberar na contramão dos afetos, pela tristeza, em nome do dever. Só neste caso teríamos certeza da própria liberdade, da própria dignidade. Na paixão ou na autonomia, o fato é que, enquanto houver vida, estamos condenados a vivê-la, a decidir sobre ela, mesmo na hora de abreviá-la. Agir é uma sina. Não há como fugir, tirar férias. A opção de não agir transcende a existência. Está fora da vida. Nossas ações se confundem com ela, na solidão e na interação com os outros. E face a essa necessidade que é toda nossa, refletimos para decidir. E nossa ação muitas vezes dependerá desta reflexão. Por isso, uma ação moral, identificada e decidida pela razão, tendo como referência algum tipo de norma. Mas quando usamos a razão para deliberar entre várias condutas que passam pela nossa cabeça,
damos-nos conta rapidamente de que nem sempre a equação encaixa, que talvez não haja equação, que a fertilidade intelectiva e a riqueza de variedades quase sempre jogam contra, imobilizam. Os efeitos contraditórios que as coisas do mundo impõem sobre nós, no caso das interações com outras pessoas, parecem potencializados. Por exemplo, a mentira é, para muitos, sempre condenável, inaceitável, porque corroeria a premissa importantíssima da vida e da convivência. Já para outros, nem sempre é assim. Será mentir um vício em qualquer situação? Proponho a reflexão e não consigo me impedir de escutar os gritos do meu pai condenando categoricamente a mentira e ameaçando-me de severa punição. Para poder viver, supomos a existência de muitas coisas que, naquele instante de deliberação, não estão diante de nós, coisas que não podemos verificar por nós mesmos. Quando alguém se encontra sentado, sente inopinada necessidade de urinar, levanta-se e procura um toalete. Esse gesto só se justifica pela certeza de haver um toalete próximo de onde se está. Mesmo que não tenha ainda flagrado o vaso, a busca é pertinente, senão urinariam onde estão, em nome da inércia ou do menor esforço. Esta certeza sobre mundos não verificados concerne também a nossa convivência com os demais, suas ações, seus discursos. Na hora de agir, de escolher uma conduta entre outras, de jogar no lixo soluções de vida em nome daquela que se parece melhor, servimos-nos de uma série de certezas sobre a conduta dos demais que prescindem de constatação, confiança para alguns, fé para outros. Agora mesmo, no momento que transcrevo a gravação desta aula, na cidade de São Luís, suponho que a editora honrará seu compromisso em publicá-la. Suponho também algum leitor. Conversas em torno do texto. E nada disso posso verificar, simplesmente porque neste caso nada disso tem, no instante em que digito, materialidade alguma. Mas sem estas certezas, eu não estaria aqui diante do meu micrinho, com tantos atrativos naturais por perto, desdenhando da minha ausência. Da mesma forma, quando interagimos, recebemos informações de terceiros sobre coisas que não podemos checar. Não tem outro jeito. Precisamos saber muito mais do que nossos olhos enxergam, do que a posição de nosso corpo no mundo autoriza perceber. Por isso, só nos resta acreditar que nos contam. Pela mídia, o jornalista apresenta suas manchetes, que anunciam fatos jornalísticos. Sabemos que ele, seus patrões e anunciantes têm muito interesses nesses trabalhos, que costumam apresentar as coisas do jeito que mais lhe convém, até porque é preciso escolher na hora de fechar uma pauta. O mundo é grande demais para tão poucas páginas ou segundos de notícias. Mas na hora que você se abaixa de manhã para recolher o jornal que lhe foi entregue por assinatura e se dispõe a ler, é porque tem certeza de que tudo aquilo aconteceu mesmo. E quando você, conduzindo seu veículo, muda de trajeto por conta de uma informação de trânsito ouvida no rádio, é por estar seguro de que o caminho habitual estará congestionado pelas razões anunciadas. Da mesma forma, quando alguém, agora longe da mídia, conversando com você num bar, se apresenta como professor de ética da universidade, como admirador de música sertaneja, como louco por fígado acebolado e grão de bico com salada de agrião, você dá continuidade ao diálogo presumindo que tudo isso seja verdade. Porque se mentirmos sobre nós mesmos, impedimos nossos interlocutores de conhecer nossas práticas, hábitos, apetites, em suma, para falar simples, de saber quem somos. O que impediria nossa identificação e qualquer confiança na veracidade de nossas afirmações. O efeito benéfico de qualquer afirmação mentirosa é sempre de curto alcance, pouco sustentável, porque uma vez associada a prática ao autor, suas declarações tornam-se doravante suspeitas. Este não é de confiança, dizemos. E se, por hipótese, todos se tornassem mentirosos, se a mentira virasse regra universal, qualquer iniciativa mentirosa seria ineficaz. Ninguém daria crédito a um mentiroso, sabendo tratar-se de um, o que tornaria a convivência impossível. Por tudo isso, só podemos concluir então que mentir não é adequado, não ajuda a conviver e viver bem. Mas apesar de toda esta argumentação, o fato é que mentimos com frequência, uns mais, outros menos, é fato. Então, de duas umas, ou somos ignorantes e não sabemos viver, servimos-nos de uma razão viciada e erramos a cada mentira, ou então a mentira nos parece, em situações concretas da vida, muito conveniente. Conveniência nossa do mentiroso, mas também conveniência do outro.
a quem pretendemos proteger da verdade. Comecemos pelo mais comum: mentir para atender à conveniência de quem mente, conveniência do canalha, que age de mal com visitas e vistas a um benefício próprio, daquele que sonega suas verdades e suas verdadeiras intenções para fazer crer que não pretende e auferir benefícios desta falsa crença. Conveniência do chavequeiro, do paquerador, que com escopo de cópula singular fez crer com projetos de longa duração, com direito a nomes para a prole, bairro e arquitetura da futura residência e envelhecimento compartilhado. Sempre se poderia argumentar que as delícias proporcionadas por uma aproximação física prazerosa com o parceiro desejado têm total primazia quando comparadas às miudezas de vidas a longo prazo. Afinal, sempre passam tantas coisas pela nossa cabeça quando cogitamos sobre o futuro. Nossas expectativas são quase sempre tão confusas, tão fugazes. Podemos deixar de querer rapidamente aquilo que, com muita intensidade, almejamos para nós num instante qualquer. E convenhamos, ninguém quer as mesmas coisas antes e depois de um orgasmo. Mentir por conveniência nossa, com certeza, mas também por conveniência do outro, do interlocutor, da vítima, que terá no afastamento do real lesivo proporcionado pela mentira um unguento, uma sobrevida, um instante de alívio, ainda que temporário, um bálsamo protetivo face à tristeza que supostamente ensejaria a verdade. Para quando a sinceridade parece cruel demais? Será que um doente em estado terminal precisa mesmo de relatos verídicos? E você, senhora, na hora de dar um fora em seu parceiro, no momento de se justificar, precisa mesmo revelar que encontrou outro com melhores condições de proporcionar prazer? Com apetrechos e dotes que não consegue tirar da cabeça? Precisa falar daquela lingueta em diagonal acompanhada do atrito com a ponta do nariz que fez badalar os sinos da Catedral de Notre-Dame, mesmo longe de Paris? Do número de investidas por encontro? Sobretudo para o marido de mais de uma década de pegada frouxa, esporádica e inconsistente, que nunca fez tocar nem a campainha de casa. Será tão necessário assim passar em revista os talentos e competências profissionais do pretendente, do sucesso econômico, vencimentos diários superiores ao minguado salário docente, da farta cabeleira fácil às fracassadas tentativas de implante? Você imagina as causas do novo amor, ou pelo menos os atributos determinantes da troca. Mas na hora de justificar ao incrédulo cônjuge sua decisão, você mente, diz que o problema é com você, que não se sente à altura, que o outro é legal em demasia, que se pudesse escolher alguém para passar a vida inteira, não hesitaria em procurá-lo novamente. Mentiras, por compaixão, porque a verdade pode agredir muito, e muitos de nós não suportamos dar causa à tristeza do outro, seja o outro quem for. Resumindo, parece óbvio que a mentira não convém e, ao mesmo tempo, parece inevitável mentir. Não é mesmo fácil aprender a viver. É muito diferente de aprender geografia ou eletricidade, porque no caso destas e de outras ciências, mesmo que suas leis possam ser qualquer momento falseadas por alguma experiência superveniente, enquanto são leis, contam com grande adesão. Já sobre a melhor forma de ação na convivência, as discordâncias são onipresentes. Porque, para deliberar, é preciso lidar com opostos, com contradições, com uma complexidade que salta aos olhos em intermináveis situações. Aqui a ética se converte em problema ético, porque os critérios para identificar a melhor das vidas, também denominados de valores no mundo do trabalho, são mesmo contraditórios, enfrentam-se, anulam-se, não constituem uma orquestra sinfônica, traduzem-se em imperativos antagônicos, em conflitos de máximas e deveres, como, por exemplo, a dificuldade de identificar o bem coletivo a partir dos interesses individuais, ou acertar a vida de cada um partindo de uma vontade geral. Estamos imersos numa pluralidade axiológica, numa floresta complexa de deveres. Politeísmo nomeiam os pós-modernos. Max Weber, apenas um exemplo de analista desta complexidade, distingue a ética de princípios ou de convicção ou de responsabilidade, esta última fundada nos fins, a primeira nos meios. Propostas inconciliáveis, sem que se possa impor a quem quer que seja a adoção de uma ou de outra. Contradição entre valores, entre meios e fins, entre o particular e o universal, complexidade que desautoriza o entendimento sistêmico da ética.
sistema que faria de toda dúvida existencial um simples input, que, para não congestionar as instâncias decisórias de vida, teria que ser filtrado. O filtro excluiria as vidas sequer cogitadas ou rejeitadas de ofício. Só ingressariam na caixa preta as possibilidades existenciais consideradas plausíveis. Uma vez na caixa, todas elas seriam submetidas a valores, a um tratamento axiológico para falar difícil. Estes estariam dispostos de forma funcionalmente complementar com vistas à redução da complexidade existencial. Aplicados os valores a cada das possibilidades de vida cogitadas, identificar-se-ia, com o mínimo de desvio ou erro, a melhor das vidas, a solução para a existência. Para que isso desse certo, seria preciso reduzir a diversidade, selecionar alguns valores, excluir outros, seus contrários, incompatíveis. Afinal, todos precisamos de segurança, ainda mais quando temos que decidir a cada minuto sobre políticas e estratégias com efeitos decisivos para muita gente. É preciso definir o certo e o errado a qualquer preço. Assim, da mesma maneira que uma organização deixa claro que sua comunicação interna, que em caso de dúvida os critérios sobre o certo e o errado serão aqueles e não outros, lembro-me de uma frase de Lenin: leitura de estudante, releitura de professor. Se não for exatamente este o texto, é muito perto disso. Nós reconhecemos o valor da camaradagem, o valor da ajuda a todos os camaradas, o valor de tolerância às suas opiniões. Mas para nós, este valor de camaradagem é secundário em relação ao dever que temos face à social-democracia russa e internacional, e não o contrário. A segurança ética parece necessária para a convivência, para a vida em sociedade, todos de acordo. Mas ainda fica faltando explicar o fundamento desta hierarquia, o porquê da primazia, o valor do valor, porque alguns valeriam mais e outros menos. Em palestra para a alta cúpula de uma multinacional, um de seus diretores pediu-me que listasse no PowerPoint os valores, em ordem decrescente de importância. Para facilitar a minha vida, bastariam os top 10. Fiquei surpreso, esquivei-me, alegando ignorância da tecnologia sugerida. Ironia não captada. Autorizou-se-me a fazer no giz. Foi quando tive que esclarecer que ignorava a tal lista. Não pegou bem. Admitir ignorância no mundo de certezas. Meu interlocutor fitou-me como se houvesse uma lacuna imperdoável no meu repertório pessoal, decorrente de uma negligência particular de seus estudos, como se eu tivesse faltado naquela aula ou pulado o capítulo que trata deste assunto. Para tentar reverter a frustração, tive que apelar. Afinal, tratava-se um diretor. Argumentei que me sentia bem acompanhado. Perguntei-lhe se conhecia Deus. Respondeu que sim, em tom de obviedade. Normal, afinal, Deus e diretores costumam trabalhar no mesmo andar. Cruzam-se no corredor, são íntimos. Pois bem, continuei. Quando Moisés se comunicou por e-mail com Deus no alto do Monte Sinai, recebeu uma lista de valores, objetivados e mandamentos. Mas não constava em nenhuma parte da mensagem que o quarto mandamento tivesse prevalência sobre o quinto. Assim, no caso de conflito entre eles, Deus deixava na mão do nobre executivo a tarefa de decidir. Livre-arbítrio, na falta da tabela. Meu anfitrião concluiu então com indignação que nestas condições jamais poderia saber, em caso de contradição, que valor valeria mais. Ah, vá! Exclamei com sarcasmo. Concluiu também que, naquele caso, nunca poderia ter certeza do melhor critério e, consequentemente, da melhor opção para a vida. Inquiriu-me, então, sobre como fazer para não errar nunca. Nova decepção. Admiti não ter a menor ideia. Se tivesse, erraria menos nas próximas decisões. Sugeri que, se encarasse a complexidade da vida com humildade, ganharia distância deste mundo delirante das fórmulas garantidoras de sucesso e a proximidade da crueza das coisas como elas são. A indignação daquele jovem bem-sucedido é amplamente justificada. Entendo muito bem por que me solicitou a tal lista. Afinal, desde que o homem circula entre Gaia e Urano, duas personagens resistem aos sucessos capítulos da novela da humanidade. De um lado, o angustiado que sofre indefinidamente por não ter certeza sobre a melhor maneira de viver. De outro lado, o charlatão, vendedor de fórmulas, de soluções genéricas que servem para qualquer um. Negócio sustentável. Nunca faltarão clientes, angustiados,
vítima abundante e que prolifera, comprador eterno de gabaritos existenciais, que, mesmo enganados, renovam suas ilusões. Afinal, a esperança é mesmo a última que morre. Dos astros às ervas, passando por amuletos, pomadas, loções, pulseira, pílulas, rezas, mantras e todos os ismos, as disposições na estante, como patriotismo, nacionalismo, anarquismo, liberalismo e muito mais que lhe ocorrerem. Mais recentemente, veio somar-se a tudo isto o tripé do charlatanismo, chancelado pelo capital, lições de autoajuda, em forma de livrinhos para aeroporto, palestras motivacionais e programas de qualidade de vida, todos paliativos de curtíssima eficácia, porque a tristeza sobrevém, denunciando a fraude até para os mais incautos. Daí a necessidade de empacotá-los de forma sempre inovadora. Nada melhor do que um oitavo hábito quando os 7 primeiros não cumpriram o prometido. Ante a dificuldade de oferecer ao jovem perfeccionista a lista solicitada, o homem vai vivendo como sempre viveu, esgrimindo o mundo que se lhe surge pela frente, às vezes por puro instinto, às vezes na moral, pensando em pouco antes de fazer outra besteira, alternando encontros alegres com outros tristes, estes últimos, infelizmente, em maior número do que me diz respeito. E nesta radical ambiguidade de critérios, há os que garantam que fomos feitos para o movimento, que a atividade física é condição de uma boa vida, que quando nos exercitamos, o corpo libera uma substância chamada endorfina, e esta nos traz sensação muito agradável. Por outro lado, há os que preferem o repouso, adeptos da contemplação, odeiam academias de ginástica, expressão hoje pleonástica, dado o relativo desprestígio das instituições de ensino superior. Sentem dores terríveis no segundo dia, não suportam as longas e solitárias caminhadas ou corridas. Estes estão convencidos que, se endorfina fosse coisa boa, não teria este nome. Há também os que antecipam que comendo linhaça viveremos mais, bem como aqueles que consideram esta dieta um martírio em dose dupla. Por um lado, ter que viver mais, por outro, por exemplo, dos 100 aos 110, em condições orgânicas centenárias, e ainda tendo que comer linhaça, sempre triturada, para surtir efeito. Contra os adeptos do asparte para reduzir taxa glicêmica e emagrecer, insurgem-se os que lhe atribuem uma irrefreável vontade de comer doces, sem falar na retina e na memória. Meu santo! Não faltam hoje os adeptos da adrenalina, dos esportes radicais na natureza, das ondas tribulantes aos investimentos financeiros de altíssimo risco. No caos da vida se sentiriam as grandes emoções e se produziriam as grandes transformações, porque viver pressupõe assumir riscos. Ao mesmo tempo, nunca tantos se dedicaram ao golfe, buscaram a ordem e a harmonia na mesma natureza, construíram impérios hoteleiros ao redor de verdadeiros lagos, blindados por fortalezas, sempre em nome do risco zero. Há também os adeptos do pensamento positivo. Para eles, é importante imaginar que aquilo que você quer acontecerá. O otimismo seria a chave de uma vida feliz. De triunfo em triunfo, esperaríamos quase sempre satisfeitos. E para que não restem dúvidas sobre a pertinência desses argumentos, pesquisas recentes indicam que os otimistas vivem em média 3 anos mais do que pessimistas, supõe-se. Na contramão, não são poucos os que garantem que, fazendo exatamente o contrário, a vida será um pouco menos ruim. Evitaríamos muitas frustrações. Afinal, não há nenhuma relação de casualidade entre os desejos imaginados e as ocorrências do mundo, que atestam os bilhões de desejantes miseráveis dispersos pelo mundo. E mesmo que consigamos aquilo que desejamos com tanto otimismo, a coisa desejada deixará de faltar, tornar-se-á presente e indesejável, porque só desejamos mesmo o que não temos, não somos ou não podemos fazer. E, finalmente, também dependem e defendem que, se otimistas vivem 3 anos mais, aí estaria a prova definitiva que só nos resta ser pessimistas. Afinal, não há registro de sofrimento anterior à vida. Por conseguinte, deve determinar uma morte. E concluímos este capítulo com uma constatação. Quando alguém argumenta no campo da ética sobre a melhor maneira de viver e conviver, não se contenta com a parcialidade de seu ponto de vista, busca o convencimento, aspira à universalidade, porque a sociedade ou a civilização não tolera tanta diversidade de valores.
precisa se proteger, manter a ordem. No processo de redução desta complexidade, alguns pontos de vista serão ungidos ao estatuto de regra para todo mundo. É quando algumas impressões dispersas viram código e outras não. E algumas vidas de qualidade são convertidas em protocolo de qualidade de vida. Conversões conflituosas, luta pela legitimidade de definir o que é ético e o que não interessa que seja. Mas sobre isso falaremos na sequência.